Chegamos aqui na sua casa, no seu trabalho. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Nós vamos com você, a partir de agora, conversar com o vereador de Cachoeiro, Léo Camargo. Estamos aqui ao vivo também na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, na GDS TV Brasil. Estamos também nas nossas plataformas digitais. Léo Camargo, vereador, mandato pela primeira vez. Volta aqui no nosso programa para a gente conversar, falar dessa experiência dele como vereador. Léo, tudo bem? Alegria, honra receber você aqui, amigo. Tudo bem? Opa, Haro, para mim é uma honra tremenda estar aqui frente a frente com o senhor. E, pelo visto, o senhor continua muito afinado ainda, né? Muito bom jornalista, muito bom radialista. E um prazer enorme de estar aqui juntamente com o senhor. Prazer, meu amigo. Me conta uma coisa, agora dá para a gente fazer um balanço, porque já são 2 anos de mandato, não é isso? Nós já estamos no terceiro ano. Terceiro ano de mandato. 3 anos vai fazer agora... Final desse ano. Deste ano. Isso aí. São 2 anos de alguma coisa. É isso aí. E aí, que balanço você faz? Olha, Parraro, a política é uma coisa que entrou na nossa corrente sanguínea, né? Uhum. A gente é apaixonado por política. Embora a gente encontre muitas coisas, muitas pedras... O seu envolvimento é muito antes de ser candidato a... né? Sim, eu comecei a me envolver com a parte política na minha vida, a se interessar pela política, a partir dos meus 23 anos, 10 anos aproximadamente. Uhum. Então, a gente está muito feliz aonde a gente está, honrando o compromisso com o Cachoeiro do Itapemirim. Uhum. Se eu te fizer uma pergunta aqui para você responder de bate-pronto, você está na política por quê ou para quê? Para ajudar o povo de Cachoeiro. Hoje a minha cidade acredito que precisa de pessoas com novos pensamentos, pessoas com novas lideranças, e a gente está aí para isso. Hoje, somente para servir a nossa cidade, não penso em outra coisa a não ser me colocar à disposição de todos os nossos Léo, munícipes. E essa história aí de cassação do Léo, isso é real? Isso real, não é? Sim. Alguém falou disso? Quando digo porque para caçar, nós estamos falando dos seus pares vereadores, dos seus Sim. colegas vereadores, é disso que nós estamos falando. Isso é real? Olha, Parraro, a princípio, o processo foi aberto, um processo contra mim, Uhum. por conta de eu ter ido em um podcast lá em Marataízes, e a pessoa me fez a pergunta a respeito... Lá do Max Ladeira. Max Ladeira, Uhum. isso. E a pessoa fez a pergunta sobre questionamentos em Cachoeiro e perguntou, olha, você tem indicação no município? Eu falei, olha, eu não tenho. Não é ilegal você indicar um vereador ou qualquer outra pessoa indicar para trabalhar no poder executivo. Uhum. A não ser se isso te atrapalhar o seu trabalho como vereador, de fiscalizar. Isso muda a relação do executivo com o legislativo. Não adianta. Então, aí surgiu esse questionamento e os vereadores automaticamente não gostaram, né? Porque eu disse que tem esse costume na Câmara Municipal de indicar vagas as pessoas aqui do Poder Legislativo indicar para o Poder Executivo. Sim, sim. Então, algumas pessoas não gostaram e abriram um processo contra mim. Mas nada de cassação. Desde o início não houve um pedido de cassação. Mas só que os jornais que são aliados do Poder Executivo para botar aquela pilha terrorista, sim, começaram a falar de cassação. O que propõe lá Quem é que propôs? Quem que abriu isso? Qual vereador? Foi o vereador Alexandre Itaoca, que um dia teve a oportunidade e me agrediu lá na Câmara Municipal. Aquele mesmo que teve aquele problema lá atrás com você. Tá, aí ele entrou. Mas ele no pedido dele fala de cassação ou fala de uma outra punição? Não, ele abriu um procedimento de investigação sobre isso. Entendi. Em momento nenhum o processo fala de cassação. Entendi. Como eu disse ao senhor, que é um procedimento de averiguação de tudo aquilo que eu falei. Certo? Sim. Então, os jornais se acharam no direito... Averiguar se tem vereador de Cachoeiro com o nome indicado no Executivo, é isso? Isso aí. Aí vai encontrar um monte, né? Os jornais sempre publicaram isso, né? Tem um monte. Agora, a questão é,
Gente, primeiro que isso não é ilegal. Não, não é ilegal. O ilegal é o vereador votar tudo que o executivo pede, mesmo que seja que vai de encontro ao anseio da população. Esse é o problema. Né? Para mim, eu acho que a maior covardia é votar contra a população. Isso, exatamente. Se isso acontecer, para mim já é uma coisa muito triste. Então, uma das coisas que nos entristece na política... E aquela fala do Chupeta lá que alguém chamou ele para entrar, como é que foi aquilo? Rapaz, eu fiquei surpreso com... Eu acho que na sessão passada, o vereador Chupeta, na sua atribuição que ele usa na tribuna, ele me convidou lá na frente e denunciou, declarou, olha, o prefeito, juntamente com o Poder Executivo, na verdade, ele formou um time para me caçar. Porque a gente cobra muito o prefeito. Sim. A gente não é contra o prefeito, a gente não briga com o prefeito por brigar, eu não gosto do prefeito. Não existe isso. A gente cobra o direito da população. Sim. Eu fui eleito para isso. E automaticamente eles não gostam disso, eles não gostam, eles querem tudo que seja passado pano por cima. E a gente é totalmente oposto disso. Então, aí o vereador Chupeta me chamou lá na frente, na tribuna, fui com ele lá, e ele foi e declarou, olha, formaram um time para caçar o seu mandato. Então, a gente ficou surpreso. Na verdade, não tão surpreso, porque a gente sabe que a política apresenta isso. Eu fiquei surpreso por conta do prefeito, que é um prefeito que, automaticamente, é um prefeito que vem de uma linhagem cristã. Fazer uma situação como essa bota muito pavor nessa questão de política. Faz a gente lembrar da velha política. E o Chupeta falou do nome do prefeito? Não me lembro se ele falou o nome do prefeito, mas agora, recentemente, logo depois da sessão, o vereador Chupeta, que tem feito um ótimo trabalho aqui no nosso município, então eu destaco isso, ele falou que o Tiago Bringe, que é o procurador do município, juntamente com o articulador do prefeito, ofereceu vagas de emprego para ele votar contra mim. Entendi. E assim, aí você bota para pensar, será que realmente essa gestão que está aí é uma nova política? Porque o que faz é o costume das velhas políticas. Agora, isso tem a ver com as cobranças que você faz lá, questão de obras, que eu acompanho, eu vejo que você está lá, tem um buraco que você está mostra, o buraco aqui, prefeito, não dá para... Isso é seu papel. É o meu papel. É o seu papel, como é o papel da imprensa, fazer isso. Isso. Ou tem a ver com aquela sua denúncia lá com a secretaria do Wander, que o Wander, inclusive, já não é mais nem secretário. Ô Parraro, você fez uma denúncia ali de uma contratação de uma empresa de 12 milhões e você apontou possíveis irregularidades naquilo. Sim. Aí você mexeu numa coisa bem grande. Parraro, tanto que o Wander não é mais secretário, é isso? Não, não é mais não. Isso, no início do mandato, em 2021, aparentemente era uma coisa muito harmoniosa. Eles me ouviam, eu ouvia eles. Só que quando eu sempre guardei isso no meu coração, reconhecendo um pouco da política, mesmo sendo tão novo na política, mas estudando as coisas que antepassaram, a gente sabe como que funciona a política. A gente começou num diálogo muito bom, conversando muito bem, eu fazia pedido, eles atendiam normalmente. Só que quando surgiu aquela situação do IPTU, que foi aberta uma SEI proposta pelo vereador Ari Correia, eu assinei a SEI, com a intenção de fazer o meu papel de fiscalizador. Né? Então eu assinei a SEI. E a gente precisa lembrar, inclusive, que uma SEI, você não está condenando ninguém. Ninguém, é só para investigar. E se não tem nada de irregular. Uma SEI, inclusive, ajuda o executivo. Nesse caso aqui, ajudaria, se não tendo nada de irregular. A SEI ia dizer, olha, não tem nada não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não teve roubo de cimento, não teve nada. Né? Elevaria o nome do executivo, sim, na verdade. Então, e uma SEI, ela tem poder para convocar, ela tem uma SEI para punir, sim, ela tem uma SEI, ela tem o anseio de prender se sim, tiver alguma irregularidade. Só que aí fizeram um pavor total e não deixaram abrir a SEI. E isso rompeu a ligação, ou seja, eles não queriam mais conversar comigo, porque eu queria fazer o meu trabalho de
transparecer tudo aquilo para a A minha população. pergunta era exatamente essa. Você teve uma relação assim, Sim, no início. muito próxima do Sim, governo. no início. Então, e isso tudo começou, esse desgaste começou na época da CEI. E daí para lá, eu fui só cobrando e fazendo o meu papel de cobrar o direito da população. Por esses dias agora, por esses dias agora, nós pegamos a questão do contrato desse de 12 milhões de reais e que nós achamos muito suspeito. Por quê? Esses 12 milhões é para fazer que tipo de serviço? Operação tapa-buraco. Anterior, a prefeitura tinha comprado um caminhão, aquele chamado Vaca Amarela, de aproximadamente R$1 milhão. Que seria utilizado exatamente. Ou seja, já é um valor muito acima de um caminhão normal. Né? Então, a gente já achou meio que suspeito isso. Quando fez a contratação, e o serviço estava sendo feito com a Vaca Amarela, que é o caminhão que eles falam, né? O serviço estava feito, muito lento. Mas aí, de repente, eles encostaram o caminhão de lado e contrataram uma empresa de 12 milhões para tapar buraco. Aí partiu o Léo com a denúncia. Aí eu entrei e falei, olha, tá errado isso. Você nem fez denúncia, você fez um questionamento. Um questionamento, mas denunciei também. Sim, denunciei no Ministério Público. Ah, tá. E aí, o que acontece? Eu chegar ao ponto de olhar, poxa, uma empresa de 12 milhões de reais, aproximadamente R$1 milhão por mês, anual vai ser os 12 milhões, então pagamento aproximadamente de R$1 milhão por mês. Aí eu vindo no bairro Teixeira Leite, eu vi a empresa trabalhando, usando o rolo da prefeitura e eles de cima do caminhão com a pá jogando o asfalto para baixo. Ou seja, aquela coisa mal feita, sendo jogado material fora, porque o serviço para tapar buraco não pode ser daquele jeito. Você faz daquele jeito hoje, amanhã ele abre. Sim. E eu falei assim, olha, eu preciso averiguar isso. E comecei a cair em cima, porque quando a população paga o imposto, paga o IPTU, ela quer o retorno disso tudo. Sim, sim. E com qualidade, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura, na manutenção. E eles não estavam fazendo isso. Eu falei, tá errado, eu vou denunciar. Quando eu denunciei, a gente começou a averiguar e a gente começou a ver que eles começaram a se movimentar. O Poder Executivo começou a movimentar. Automaticamente a gente logo pensa... Mexi numa casa de marimbondo aqui. Mexi numa casa de marimbondo. O que eu pensei? Vou continuar. Porque aparentemente tem uma coisa errada mesmo. E continuamos e fomos indo. Deixa eu puxar o intervalo comercial e aí eu volto para você continuar aqui, porque inclusive me parece que esse contrato já foi rompido. Nós vamos falar disso depois do intervalo comercial. É rapidinho, segura aí. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, Rádio Mania FM. Obrigado aí pelo carinho de todo mundo, obrigado pela sua audiência. Hoje o nosso convidado aqui é o vereador Léo Camargo. E aí nós deixamos uma conversa no meio aqui, que foi o seguinte, o contrato, a empresa que você fez a denúncia, que é a empresa do Tapa Buraco, contrato de 12 milhões, esse contrato ele foi rompido. Foi rompido semana passada. Eu até gravei um vídeo, coloquei na minha rede social, dizendo sobre isso. Primeiro foi a exoneração do secretário. Quando saiu no jornal, na verdade, no Opinião S, que possivelmente ele seria exonerado, eu fui e gravei um vídeo. Gravei um vídeo falando assim, olha, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado, nós denunciamos, logo após o secretário chegou para a gente a informação que ele seria exonerado, então a gente logo imaginou, alguma coisa está errado. E quando a gente denunciou de novo a questão da exoneração dele, ele me ligou. Ele me ligou, teve a audácia de me ligar por 4 vezes, mais ou menos, ou 5. Eu não atendi. Me ligou de chamada de vídeo no WhatsApp. E você não consegue gravar essa ligação. Só que a minha esposa estava perto de mim. E eu falei assim, esse rapaz está me ligando aqui, eu quero que você pegue o seu telefone e me filme ele me ligando. Entendi. Ele até começou... Você está falando do Wander? Do Wander, o secretário Wander. Era secretário ainda. Isso, era secretário. Ele me ligou e começou a me ameaçar. Como se ele fosse me intimidar. Então, aí a gente não aceita isso. Claro, para ser sincero... Aí teve o negócio de seu filho? Ele falou que queria a alma do meu filho mais novo. Meu filho mais novo tem 4 meses. Falou que queria a minha alma, a alma da minha esposa.
Ele queria a alma de uma outra pessoa, só que eu fiz questão de preservar, para não... Só declarei a polícia. O procedimento jurídico já está ocorrendo, ele vai ser intimado para falar, para declarar sobre isso. Então ele me ligou, ou seja, é o pensamento da velha política de me ligar para me ameaçar, para ver se eu ia ficar inibido com isso. Só que, poxa, eu vou perder o quê? Eu pedi para entrar para vereador, eu pedi para ser vereador, então eu sabia dos riscos que eu estava correndo. Antes de entrar, eu conversei com a minha família, falei assim, eu posso entrar? Todos me liberaram. Não, você pode entrar, é perigoso. O nosso pastor, o senhor conhece, pastor Berê, ele falou assim, olha... Eu ensinei Berê a lavar garrafa, cara. Olha só, ele fica bravo comigo, ele fala que ele que me ensinou, que ensinei ele, eu ia trabalhar na Fábio Bebida Ferreira, ensinei ele a lavar garrafa lá. O meu pastor, quando... É gente fina demais, eu gosto demais dele. Ele é demais. O meu pastor, quando eu entrei, ele me deu a seguinte instrução. Uma instrução ele me deu. Falou, olha, você está entrando com uma roupa branca dentro de uma carvoaria. Tenta sair dela sem se sujar. E é quase impossível. Então, a gente entrou com a mão limpa para a rádio. Sim. E eu tenho o dever de sair com a mão limpa. Sim, com certeza. É a minha prioridade hoje como político. Mediante a essa política que acontece não só aqui municipal, mas estadual e nacional, o dinheiro está acima de todas as coisas, para muitos, eu tenho a hombridade de chegar e dizer que eu quero sair com as mãos limpas. Então, o secretário ele teve a audácia de me ligar e me ameaçar, tentando me coagir, tentando me intimidar, achando que eu ia ficar com medo. E logo, aí eu entrei em contato com um amigo e mandei o vídeo para ele. Falei, ó, segura que eu vou denunciar na polícia, e logo jogou no jornal. Aí ficou público para todo mundo. Aí você fez essa denúncia na polícia? Aí fiz fui lá na delegacia, fui no Ministério Público também. Então, assim, a questão policial já está ocorrendo, então vai tomar suas direções. E logo depois, ele foi exonerado. Sim. Isso aconteceu na quinta, na sexta, na segunda. Quer dizer, ele foi exonerado, o contrato foi rompido da empresa. Foi rompido. Né? 12 milhões de reais que deixou de ir para alguém que eu não sei quem. Agora ficou no município de Cachoeiro. Entendi. Acredito que eles devem estar muito bravos comigo, né? Deixa só para a gente não cometer injustiça. Às vezes, o Vitor é o chefe do executivo, é o prefeito, né? E a gente citou o nome dele aqui. E você falou que não tinha certeza que o Chupeta citou ou não lá. Então, que às vezes na política tem isso. Sim. E eu não estou aqui nem defendendo nem acusando o Vitor. Estou dizendo que a gente não pode citar que ele está envolvido nisso. E na polícia você conhece. Às vezes um secretário vai lá e comete uma ação, como foi o caso do Wander ligar. Vitor, de repente, nem sabia disso. O secretário que procurou o Chupeta lá, que você está dizendo... O prefeito nem sabia disso, só para a gente não cometer nenhuma injustiça, para não deixar uma imagem aqui de que o prefeito está orquestrando tudo isso. Né? Então, não estou dizendo nem que está, nem que não está, nada. Nós estamos falando de fatos que vêm ocorrendo. Pode concluir. Mas tem um porém. Pode concluir. Ele pode, não sabemos, né? Eu acredito que esteja sim por trás. Mas mesmo se não tiver, ele é o responsável. Quando você... Sim. O exemplo, hoje temos mais uma quantidade boa, razoável, de secretários que vieram de Vitória. São pessoas que são indicadas de partido político, pessoas do Casagrande, do governador Renato Casagrande. São pessoas que são direcionadas de Vitória para cá. Quando você faz qualquer coisa, você sendo prefeito, você é o responsável. Um exemplo, nós temos Parraro aqui, um ótimo jornalista, um ótimo radialista e conceituado na cidade. Tem uma equipe de trabalho. Quando essa equipe erra e que dá uma situação desagradável na rua, o responsável é o Parraro. Sim. Né? Então, para mim, o pior cego é aquele que vê e finge que não enxerga. Então, atitudes, se ele não tem nada a ver com isso, ele precisa tomar a posição de resolver e falar assim, olha, Léo, ou entrar em contato, olha... Estão falando por aí que eu estou orquestrando a sua saída porque você está me cobrando. A questão da exoneração do Wander e o rompimento do contrato não está sinalizando? A situação do Wander, olha só, por isso que eu falo a questão o pior cego é aquele que vê e finge que não enxerga.
Logo quando o secretário foi exonerado, no mesmo dia ele foi nomeado para ficar no gabinete do prefeito. Ah, tá. Então ele saiu então ele continua no governo. Aí, logo depois, o secretário foi na página dele da rede social e falou que ele estava saindo. Olha, o prefeito me ofereceu para eu ficar aqui do lado dele no gabinete, mas eu não, vou tomar conta da minha vida, vou correr atrás dos meus prejuízos, que ele se sentiu no prejuízo, né? Quando eu expus o vídeo. Vou sair atrás do meu prejuízo. E o prefeito concordou, colocou até no Twitter dele, falando assim, o secretário Wander pediu, mas ele foi nomeado pelo prefeito. Ele foi exonerado no mesmo dia, o prefeito foi e colocou ele. Então ele sairia de uma secretaria e estaria no gabinete. Isso aí, no gabinete do prefeito. A ideia era essa. Isso aí. Entendi. Eu ainda não parei para ver isso, Ferraz, desculpa, Parraro. Não, uma honra. Olha só, eu chamei Parraro de Ferraz. Eu não parei para analisar isso, mas me falaram que a exoneração do novo cargo dele, porque ele foi nomeado, a exoneração do novo cargo dele não saiu. Eu não vi isso ainda, né? As pessoas comentam, eu não parei para ver isso. Algumas pessoas falaram assim, ele falou que saiu, mas não saiu não, está lá ainda fazendo a parte dele do governo. Então a gente vai averiguar isso, vai ver direitinho. Porque se o prefeito nomeou, ele continua, o prefeito é conivente, sim. Aí sim, com certeza. Conivente, sim. Então... Mas aí você está falando de que eu ouvi dizer. Ouvi dizer, eu não tenho a certeza, mas a princípio o prefeito tinha falado que tinha exonerado. E esse meio político tem muita verdade, mas tem muita mentira também. Verdade. Tem muita, e a gente precisa se policiar nisso, policiar, né? tomar muito cuidado para não cometer injustiça com o outro, porque senão a gente acaba cometendo. Porque a nossa parte hoje em Cachoeiro do Itapemirim é tomar conta do povo, decidir as coisas para o povo. Eu tenho um poder muito grande na minha mão, que é uma caneta, que é a minha assinatura lá na Câmara Municipal. Então eu tomo muito cuidado com isso, porque eu não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para mais de 200 mil pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma responsabilidade muito grande. E o Léo, na próxima eleição, é candidato à reeleição ou candidato a prefeito? Porque tinha esse sonho também ali atrás, tinha. Ou tem? Eu tenho o sonho de ser prefeito de Cachoeiro. Isso não vai acabar nunca, porque é uma coisa que a gente carrega, né? E quando a gente quer, a gente luta para si. Mas dessa vez agora... O partido, nós temos um partido muito bom, sólido. Está muito organizado o partido, né? Muito organizado. Que hoje aqui no município é regido pelo nosso vereador, colega de partido, Júnior Correia. Sim, Juninho é o presidente municipal, né? É o presidente municipal. E que tem dado muito orgulho para mim como trabalhador, porque mesmo sendo do meu partido ou não, eu cobro. E o Juninho Correia, ele tem se demonstrado um excelente político, um excelente vereador, mesmo tendo pouca idade. O Juninho tem, eu acho que 28 anos, 27. 24, né? 24? 24, Juninho é bem novo. Criança. Mas parece uma pessoa de 40 anos, parece uma pessoa... A cabeça dele é muito boa. E muito experiente, muito inteligente. Para mim é o vereador mais inteligente que tem na Câmara, o Juninho. Mesmo sendo o vereador mais novo, ele é o mais inteligente. Entende de tudo. Então, esse ano que vem agora, possivelmente... Então, o partido está fechado em torno do Juninho. Houve um alinhamento do partido em colocar o Juninho como prefeito de Cachoeiro do Itapemirim. E ele está preparado. E aí o Léo pensa em a reeleição. Possivelmente nós vamos tentar a reeleição. Mas a minha prioridade hoje é o Poder Executivo e ajudar o Juninho Correia. Você já está chegando para 3 anos, para você fazer um balanço aqui. O que tem de positivo e negativo nesse seu mandato aí? Não no seu mandato, mas a sua experiência agora estando dentro do poder. É muito puxado, Parraro. É muito puxado mesmo. A gente sofre ameaça, igual o Cachoeiro todo presenciou, a gente sofre ameaça. Essa que foi gravada, fora as que não foram gravadas. Entendi. Né? E tentando intimidar a gente. Só que eles intimidam a pessoa errada. Acredito que eles intimidam a pessoa errada. Porque eu não tenho medo de perder mandato, eu não tenho medo de morrer, não tenho. Acredito, eu como um servo de Deus, eu acredito que me matando hoje, eles me matando hoje, eles só vão antecipar o meu abraço que eu quero dar no meu Senhor. Então, eu não tenho medo nenhum. Então, é muito pesado esse jogo.
muito pesado. Se você não tiver uma cabeça boa, você acaba cedendo aos prazeres da política. Sim. Mas a gente ama isso. Eu, particularmente, eu acordo pensando em política e durmo pensando em política. Isso, como eu disse para o senhor, isso está na minha corrente sanguínea. Você está lá no seu bairro, você é de uma comunidade carente, Sim. Falando do seu, mas a sua relação com a cidade toda. Aí o cidadão pede o calçamento de uma rua para tapar um buraco, um bueiro que está destapado e tal, e você não tem ambiente, por exemplo, para pedir no executivo. Como é que é essa relação? A gente tenta fazer alguma coisa, Parraro, para Cachoeiro dessa forma. A gente cobra muito e a gente tem as atribuições. O vereador tem a atribuição de fazer solicitações ao Poder Executivo. Só que quem concretiza essas obras, pavimentação de rua, benfeitoria em escadas, operação tapa-buraco, é o prefeito, é o Poder Executivo. Sim. Então, é dois poderes. O Poder Legislativo, que legisla sobre a cidade e fiscaliza o prefeito. Sim. E tem o prefeito, que é executivo, ele trabalha por si só. Claro que ele depende da Câmara para aprovar os seus projetos, mas ele pode, a questão de obras é ele que faz. Infelizmente, como eu disse, é a velha política. Infelizmente, as pessoas que cobram eles têm uma rejeição. Se eu precisar hoje de tapar um buraco, eles falam que não. Mas quem perde sou eu? Não. Quem perde é a população. É quem perde a população, Verdade. que elegeu ele. Sim, sim. Então, eu carrego o meu mandato, eu acredito muito positivo, porque eu estou fazendo aquilo que eu fui eleito para fazer. Fiscalizar e legislar. Inclusive, nós temos uns projetos bons. Esse é o verdadeiro papel, né? Nós temos uns projetos mais importantes lá na Câmara, lá, e eu aprovando, eu quero trazer aqui para apresentar para Cachoeiro. Estando aprovado, traz aqui para a gente conversar. Nosso tempo estourou aqui, quero agradecer muito a sua vinda, uma honra, alegria grande ter você aqui no programa de hoje, amigo. Obrigado, tá? Eu que agradeço, Parraro, agradeço a audiência de todos aí, esse povo de Cachoeiro é espetacular. Então, eu agradeço o Parraro, volto a dizer, continua afinado, continua um ótimo jornalista, um ótimo radialista. Estamos aqui à disposição. Se Cachoeiro tem fã do senhor, eu sou o primeiro. Obrigado, Léo. Um abraço. Vereador Léo Camargo, nosso convidado de hoje, conversou com a gente aqui no programa, na Rede Brasil de Televisão, na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, nas nossas plataformas digitais, na GDS TV Brasil. Turma, fechando aqui na Rede Brasil de Televisão, lembrando que o nosso encontro marcado sempre 7h30 da noite. Beijo pra você.